Olá, pessoal. Vamos dar início à correção da nossa atividade, introduzindo o capítulo 2 do livro de matemática sobre ângulos. Então, nós vimos na videoaula que ângulo é a abertura entre duas retas, certo? Ângulo é justamente essa inclinação, né? E aí a gente vai ter como referência dois traços, duas retas, dois lados. Vamos observar aqui nessa trave de futebol. Quando a gente diz que o jogador fez um gol no ângulo, é porque ele fez um gol que a bola passou por aqui. Quando ela passou por aqui, ela passou, ó, bem no cantinho, entre um lado da trave e a parte de cima. Então, ela foi no ângulo. Quando a gente diz que mudou de lugar porque o ângulo da visão não estava bom, significa que a gente não estava tendo uma visão boa da imagem da televisão, certo? Então, essas coisas de ângulo, ela ela acontece no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos colegas, nas nossas brincadeiras. Mas será que em matemática a gente tem ideia de ângulo parecida com essa? Então você vai responder se você acha que sim ou se você acha que não. Aqui é a sua opinião, aqui nessa questão. Você vai responder sim ou não, ok? Em seguida, nós vemos aqui a explicaçãozinha igual o professor explicou na videoaula. O ângulo ele está relacionado à ideia de inclinação e de abertura. Entretanto, uma inclinação torna-se um ponto de referência, e esse pode ser dois traços que têm um ponto em comum. Então, nós vemos que para formar um ângulo, nós precisamos de dois traços que se encontram. Quando eles se encontram, eles formam um vértice. Então, nós temos um traço, dois traços. Cada um desses traços a gente pode chamar de lado. E quando ele se encontra, ele tem aqui uma abertura. E essa abertura ela é chamada de ângulo. Esse espaçozinho aqui, ó, ele é um ângulo. Então, a gente pode ver em diversas situações. Ó, por exemplo, nessa montanhazinha, esse morrozinho aqui feito com cartas de baralho, por exemplo, nós temos ângulos. Numa cadeira, de acordo com a forma que seja a cadeira, nós temos ângulos. Então, essa página só de explicação. Em seguida, nós temos aqui algumas situações. Então, nós temos, por exemplo, ó, como explicado na videoaula, reto. Então, ele tem 90 graus. Nós temos aqui uma abertura menor. Então, ela é aguda, porque ela é menor de 90 graus. Nós temos aqui também uma abertura menor. Então, também é agudo e outra abertura menor. Isso, pessoal, é importante dizer que não importa a posição que a figura esteja, o que importa é o tamanho do ângulo que ela. Nós percebemos que aqui temos três ângulos agudos, mas em formas, em posições diferentes das retas, tá certo? Então, vamos observar aqui essa situação. Em algumas situações, como em construções, existe uma preocupação com a inclinação de rampas para facilitar o acesso de cadeirantes. Na situação a seguir, por exemplo, em qual rampa você acha que Pedro terá mais facilidade para subir? Então, qual das duas você acha que ele teve mais facilidade para subir? Essa ou essa? Então, ele vai ter mais facilidade para subir na que é menos inclinada. E a que é menos inclinada é a rampa 1. Então, por que você marcou essa opção? Por quê? Então, porque ela é menos inclinada. Inclinada. E aí, ou seja, o ângulo se ela é menos inclinada, menor, ok? Então, agora, acima foram representados diferentes tipos de ângulos. Esses, né? Um ângulo muda quando a abertura entre o lado e o outro se altera. Mas esses lados sempre se mantêm com um ponto em comum. Então, ó, por mais que aqui
seja um ângulo reto, aqui seja um ângulo agudo porque é menor, vai continuar tendo um lugar onde eles se encontram, ó. Aqui, 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 aqui. Mesmo mudando o ângulo, há sempre um ponto onde os dois lados se encontram. Então, a partir disso, você vai desenhar aqui algo que mostre que saber os ângulos são importantes. Alguma situação do seu dia a dia em que você reconhece que é importante saber sobre os ângulos. Okay? Você vai pedir ajuda a seu pai, a sua mãe ou a um irmão, para dar tudo certinho. Em seguida, nós vamos ver aqui que, para que a gente aprendeu na videoaula que o ângulo, né, ele é medido através de uma unidade de medida chamada graus. Então, a gente pode medir utilizando um instrumento chamado esquadro e também pode medir usando um instrumento chamado transferidor. Você já ouviu falar nesses instrumentos? Então, se você já ouviu, você coloca sim. Se você nunca ouviu, coloca não. O transferidor é usado para medir o valor de qualquer ângulo. Já o esquadro é utilizado para medir um ângulo específico. O esquadro, ó, como ele é aqui, ó, retinho, ele vai formar um quadradinho aqui. Qual é o ângulo que forma um quadradinho? Um ângulo reto. Então, esse aqui, o transferidor, ele é usado para medir qualquer tipo de ângulo. Já o esquadro, ele é usado para medir um ângulo específico. Ele é usado para medir o ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo reto, ok? Então, baseado nessa imagem aqui dessa trave de futebol, na próxima atividade nós iremos observar essa trave para responder algumas questões, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.